Bem-vindos ao canal do Trouxa. Finalmente eu consegui parar um pouquinho essa semana. Hoje é quarta-feira, na verdade já é quinta, né? Porque já passou da 1 da manhã. Gente, eu tô muito feliz com a repercussão dessa série que eu tenho feito da quarentena. Vocês começaram a comentar mais aqui no canal. Aliás, muito obrigado, tá? Já deixa o seu cheguei trouxa aqui, tá bom? E já dá um like ou um dislike no final do vídeo se você não gostar, né? E gente, ó, hoje eu vou fazer algo que tem um monte de gente pediu pra mim, né? Pra fazer mais mais vídeos de recomendação de livros. E eu vou falar, ó, eu tive um estudo mais intenso no Nietzsche nesses últimos tempos, né? Então, ó, quais foram os livros dele que eu li? E quais são as reflexões que eu tirei, né, disso? Falta um livro só para eu ler dele, que tá ali, né, dos que eu tenho, tá? Que é a Genealogia da Moral. E ó, o primeiro livro dele que eu li, que eu gostei muito, foi esse aqui, ó, Além do Bem e do Mal. Eu gostei desse livro porque, assim, ele tem uma parte que é só de aforismos e eu gosto. Ah, hoje a gente tem uma convidada, ó, lembra dela aqui, a da Mia? No vídeo do Mionir, né? Tá aqui, ó. Voltou aqui. Então, a Mia tá atrás de mim aqui, ó. Então, gente, ó, vamos lá. Nesse livro aqui, ó, ele tem uma parte que é só de aforismos, que é muito interessante. E eu tive algumas reflexões, principalmente a respeito de aquela coisa de juízo de valor, de que o sujeito sempre interpreta a realidade, e aí, pela reflexão que você acaba tendo lendo Nietzsche, você vai pensar, essa nossa capacidade de interpretação da realidade, o quanto isso é uma bênção e quanto isso é uma maldição. E assim, vocês sabem que na minha filosofia eu sempre penso no o quão tal coisa potencializa a minha existência ou a minha extinção. Então, ontem eu estava tendo uma conversa com um amigo meu, com o Glaucon, salve Glaucon, e a gente estava conversando de quão escravo biológico a gente é, né? E sobre o que é o amor. Então, assim, esse livro ele é muito interessante, que ele vai atacar muito aquela visão dogmática, tá? Eu vou voltar nele aqui, só o geral, né? Essa coletânea aqui que eu recomendo que vocês leiam é a coletânea dos Pensadores. E ó, não vai estar espelhado aí para vocês, mas aqui ó, vocês vão ter duas das obras incompletas dele, né, que é o Nascimento da Tragédia no Espírito da Música, que ele vai falar um pouquinho de mito, né, de como a nossa condição material aqui faz que a gente vá para algo além do material, ou seja, para uma metafísica além do físico, tá? Para a gente tentar encontrar uma resposta para essas questões que a gente tem de ser inquieto, de não saber por que a gente está aqui. E aí ele vai usar muito o Wagner, né, na música, e os gregos, né? Ele vai comentar alguns estilos de vida aí que os gregos começaram a fazer um juízo de valor, tá? Sobre a verdade e mentira no sentido extramoral. Esse livro aqui ele vai falar muito sobre o que é verdade. E aí chega um primeiro ponto, ó, não é porque você está lendo e você gosta de um filósofo que você vai concordar com tudo dele. Aqui tem um ponto que eu não concordo com Nietzsche, que ele chega num ponto que ele fala assim que a verdade não existe. Eu não vou encontrar isso agora, mas e até um dos escritos aí, a gente estava conversando sobre isso, né? Que assim, o que eu chamo de verdade é o objeto ou o fato ocorrido, aquilo que pode ser interpretado. Então, independente do objeto ou do fato, do fenômeno ser interpretado ou não, ele existe. No sentido de palavra, né? Uma palavra, para ela ser dita, ela precisa de um sujeito que diga essa palavra. Então, qual que era a discussão que a gente estava tendo ali nos comentários? Não discussão, né? O debate ali, no caso. Era se a verdade existe ou não. Então, assim, para existir verdade, tem que existir sujeito. Não, para existir alguém que pronuncie algo que ele chame de verdade, para existir interpretação, precisa de sujeito. Para existir um objeto que possa ser interpretado, não precisa de sujeito, né? Então, assim, o Nietzsche ele ataca um pouquinho disso, né, aqui, mas é um ponto que eu discordo no sentido de não existir verdade, naquele sentido de
como se para existir verdade dependesse de sujeitos. Não, para existir uma proposição, uma palavra que a gente chama de verdade, precisa de sujeito, né? Então tem um vídeo que é específico sobre isso. Não estou tendo muito tempo de editar aqui os vídeos pelo computador, né? Estou fazendo mais pelo meu celular, mas ó, se eu lembrar eu coloco aqui no card, que é sobre sujeito e objeto, tá? Nos comentários vocês podem ver essa conversa também. Então, ó, ele vai falar sobre assim, ele vai bater muito na visão dogmática, cara, do sentido de você não pode falar que tal coisa é uma verdade inquestionável. O que é um dogma? Uma verdade inquestionável. Então, alguma coisa, um conceito que você fala, uma regra, uma interpretação subjetiva da realidade que ela não pode ser questionada. Então, assim, isso já parte de um tipo de fé, né? E assim, tudo pode ser questionado. A única certeza que você pode ter é você é algo que existe e está ciente disso. Todo o resto pode ser uma ilusão, um sonho, uma mentira. Ou na filosofia eles gostam de usar a palavra quimera, né? Que é aquele monstro que é composto de várias coisas. Ou seja, quer dizer, pode ser fantasia, tá? Outro livro aqui que é interessante, que é o Humano Demasiado Humano, que ele vai falar muito da nossa condição aqui, né? Esse livro é bem interessante também. Tem um desses, se eu não me engano, é esse aqui, ó, que ele faz uma reflexão que tem a ver com essa coisa de sujeito-objeto. Ó, ele fala assim, ele começa como se estivesse contando um conto de fada, né? Então ele vai dizer: era uma vez, né, criaturas que conseguiam interpretar a realidade, né? E muitos milhões de anos antes dessas criaturas existirem, coisas já aconteciam. E uma hora o sol se apagou e essas criaturas pararam de existir. E coisas continuaram acontecendo. Então ele quer dizer, independente de sujeitos existirem ou não, coisas vão continuar acontecendo, né? Isso é muito interessante porque a gente costuma se colocar como centro do universo. E aquela visão que eu já falei em outros vídeos ali, a minha maior descoberta filosófica, que no final das contas tudo que a gente é um bando de escravo biológico. A gente é tão animal quanto qualquer outro ser vivo aí. Então presta atenção nessa frase, isso não é do Nietzsche, tá? É um pouquinho meu, então se estiver errado não bota a culpa no Nietzsche, tá? Bota a culpa no trouxa. É mais ou menos assim, ó. Tudo que você interpreta, não necessariamente o fato de você interpretar algo significa que esse algo seja verdade. Então, antes de você existir já aconteciam coisas. Depois que você parar de existir, coisas vão continuar acontecendo. Então, a gente tem aquela coisa de nos colocarmos como centro do universo, tá? Uma dessas coisas ela vem da nossa capacidade de interpretar. Então você pensa, ó, todo ser vivo ele existe sobre quais condições? Ele tem um consumo calórico, ele gasta essas calorias, essa energia, e ele procura se reproduzir. Então, a natureza de todo ser vivo não é nem a natureza humana, a natureza de todo ser vivo é buscar perpetuar a própria espécie, a própria existência. Como que eles fazem isso, né? Como que seres vivos fazem isso? Através de tentar encontrar os melhores recursos escassos, né? No caso de um ser vivo que não possui a capacidade de interpretar fenômenos, ele já não vai saber se é escasso ou não. Ele vai buscar um recurso que ele possa consumir e esse recurso potencializa a existência dele, né? Então, gente, ó, a gente estava falando sobre fome, amor, solidão. Se você não tivesse a capacidade de interpretar essas coisas, né, você seria mais triste ou mais feliz? Porque você não teria ética, né? Porque a ética é você criar uma regra racional para você evitar a iniciação de violência. Você simplesmente teria uma moral hedonista, né? Dor e prazer. E você agiria de acordo com seus impulsos biológicos, como todo ser vivo faz. O humano ele também tem os mesmos impulsos biológicos. A diferença é que a gente tem o freio da razão, né? Que vem do fato da gente interpretar esses fenômenos. Então pensa, a gente fica falando, o amor é isso, o amor é aquilo, né? O amor é a vontade de você potencializar a existência de algo
que potencializa a sua existência. É a vontade máxima, aquele impulso que você tem de preservar e potencializar a existência de algo que potencializa a sua. Então, por que você se sacrifica por alguém? Você gasta o seu tempo com alguém ou com alguma coisa? Porque o fato daquela coisa existir potencializa a sua existência. Então, você quer preservar ela, cara. Entendeu que o lado racional e biológico não tira a beleza daquilo? Tudo bem que beleza é uma interpretação pessoal, mas dá pra você encontrar ela, né, de um jeito até epistemologicamente objetivo, tá? Epistemologicamente no sentido de você interpretar algo e buscar o conhecimento através daquilo, tá? E a última parte desse vídeo, ó, vai ser o primeiro. Eu vou fazer mais porque assim não dá pra eu fazer um vídeo de 12, 13 minutos, né, falando de vários livros do Nietzsche aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 8 livros do Nietzsche aqui, né? Não, na verdade, os dois primeiros são... Não chega a ser um artigo, é um livreto. Então vamos colocar aqui que tem 6 livros do Nietzsche, né? Gaia Ciência, tá? Que ele vai falar muito da morte de Deus aqui, que é interessante, né? E aquela frase lá do Deus está morto e tal, ela é bem legal, ó. E, gente, é o seguinte, ó. O final desse vídeo, o que eu quero falar? O que vai mudar em você? O que você vai aprender estudando Nietzsche? E aí eu vou fazer um negócio que é o seguinte, ó. Sobre as visões dogmáticas, eu não entendo como tem tanta gente de esquerda que gosta do Nietzsche e de direita também não faria muito sentido, né? Porque a pessoa seria mais conservadora e se a pessoa for religiosa também, né? Normalmente quem é de esquerda acaba gostando do Nietzsche porque pega uma frase solta ali e o fato dele ser um ateu. Então, normalmente, quem leu Marx, né, já vai ter uma visão de ateu das coisas e acaba se identificando. Mas só que se você lê Nietzsche, gente, ó, ele bate muito em visão socialista. Enroscou a câmera, minha pulseira aqui. Ele bate muito em visão socialista, que ele fala, tem humano que acredita que não é egoísta, e ele defende isso no sentido de não defender de colocar juízo de valor, mas de falar assim, é uma descrição dele, ele fala que todo ser humano é egoísta, né? É muito louco, me lembrou do livro da Ayn Rand, né, quando eu estava lendo. Então, ó, é o seguinte, se você é socialista, você já tem um juízo de valor aí, que fazer uma ação que beneficie o social, ou seja, outras pessoas, é a ação boa. E aí é pior se você entrar na ética, cara. Se você falar que é a ação que deva ser feito, né? Eu devo agir dessa maneira. Você já está colocando uma obrigação baseada numa interpretação subjetiva da realidade. Então, o Nietzsche vai falar muito disso. Ele faz algumas previsões aí até meio anarquistas, no sentido que ele fala assim, que o Estado ele vai entrar em colapso por si próprio e vai ser substituído por um outro tipo de arranjo social. Eu acho que isso não é no Zaratustra, eu acho que é no Gaia Ciência ou no Aurora, tá? Então, gente, se você é socialista ou você simplesmente pegou e gosta do Nietzsche, é que você selecionou um trechinho específico do Nietzsche que você gosta, você discorda do resto, ou você nunca leu Nietzsche, cara, desculpa. Porque assim, não dá pra você gostar de tudo que o Nietzsche escreveu e ser socialista no sentido de concordar com o Nietzsche. Você vai discordar dele. Você pode gostar da visão dele, de mundo, do jeito que ele argumentou, mas você vai discordar dele. Então eu equivoquei aqui. Não é que você não pode gostar do Nietzsche, mas você não vai concordar com as ideias dele, entendeu? Você pode gostar de uma pessoa sem concordar com as ideias dela, tá bom, gente? Então ele vai chegar e vai falar assim, que é patético como pessoas acreditam no Estado, né? E essa frase foi sensacional. A hora que eu tava lendo, cara, que ele falou assim, que o Estado basicamente é só mais uma forma de sujeitos dominarem outros, como a religião. E aí eu já vou bater agora na direita. Se você é um cara de direita e gosta do Nietzsche, ou concorda com ele, provavelmente você não leu muita coisa dele, cara, porque assim, ele vai bater muito em religião, né? Ele vai bater muito na ideia de Deus, que não faz sentido um Deus existir, que Deus é sádico. Eu vou selecionar um trechinho para vocês, ó, do Nietzsche falando do Estado aqui, que é bem interessante. Calma aí. Não é esse aqui, não é esse. Então, ó, sua visão de mundo pode mudar lendo Nietzsche? Pode. Você pode ver menos sentido em Deus. Você vai virar niilista se você ler Nietzsche. Existe uma chance. O que é niilista? É aquele cara que não vê importância em nada, não vê sentido, porque sentido já
parte de um juízo de valor. Então ele vai falar que nossa existência não tem sentido, tá? Que a gente coloca sentido, então a gente vai atrás do mito, vai atrás da religião, vai atrás do Estado. E aí eu achei sensacional essa reflexão dele, porque me lembrou de técnicas de manipulação de massa, que é o que eu tenho falado aqui já. Eu vou soltar mais um vídeo desse. Eu tô enrolando para soltar esse vídeo, gente, porque não é o momento, por causa do momento que a gente tá aqui, né? Porque eu vou falar sobre o Estado criar um problema e oferecer a solução. E eu não quero que pessoas associem isso com o que está acontecendo. Eu gravei isso antes dessa coisa do coronavírus. Então, eu ainda penso assim, mas não significa que eu acho que nossa situação é totalmente fabricada, né? Existem várias pessoas tentando tirar proveito disso e manipular outras. Mas eu não estou querendo dizer que, né, nossa, a criação do corona foi tudo para manipular pessoas, é uma mentira. Não. Não estou falando isso, tá? Por isso que eu estou enrolando para lançar o vídeo de manipulação de massas. Então vamos lá, vamos achar o trechinho aqui. Ó. Vou pegar o trecho do Assim Falou Zaratustra, tá? Esse livro aqui, ó, ele pega o Zaratustra, que é mais ou menos um profeta, assim, né? Você vai ver, ele tem trechos dele que lembram até a postura de Jesus, tá? Ele usa, é porque o Nietzsche, não sei se você sabe, mas ele estudou muito religião, né? Ele foi criado aí ele teve uma criação muito religiosa, ele foi muito religioso, ele parou de ser. Então ele manja muito da Bíblia, cara, tá? As pessoas acham que ele era um ateu todinho, não, ele manja da Bíblia, cara, só que ele parou de acreditar nela, tá? Então, eu vou pegar um trechinho aqui que é bem curto, mas é legal porque ele fala justamente do Estado, ó. O nome do trecho, ele tá na página aqui 188 desse livro, mas chama O Novo Ídolo. Ó que ele fala: em algum lugar há ainda povos e rebanhos, gado demais. Mas não entre nós, meus irmãos. Aqui há estados. Estado, o que é isso? Pois bem, agora abri-me vossos ouvidos, pois agora vos direi a minha palavra da morte dos povos. Estado chama-se o mais frio de todos os monstros frios. Friamente também ele mente, e até rima, né? E esta mentira rasteja de sua boca: eu, o Estado, sou o povo. Ah, meu Deus, o Rousseau agora ia ficar bravo, né? Você não é o Estado não é você, gente. É um grupo de indivíduos que está usando essa ferramenta que é o Estado. O Estado não é um monstro no sentido assim, né, uma entidade. É um grupo de indivíduos, uma gangue criminosa que usa do poder para iniciar agressão contra inocentes, escravizar pessoas. Vamos voltar aqui. Então, é mentira. Criadores foram os que criaram os povos e suspenderam uma crença e um amor sobre eles. Assim serviam a vida. Aniquiladores são aqueles que armam ciladas para muitos e as chamam de Estado. Ou seja, o Estado é uma cilada. E ele chama quem faz isso de aniquilador, né? Muito bom, velho. Suspendem uma espada e sem apetites sobre eles. Onde ainda há povo, ali o povo não entende o Estado e o odeia como olhar mau e pecado contra os costumes e direitos. Este signo eu vos dou. Cada povo fala a sua língua de bem e mal. Está o vizinho, não entende. Desculpa, faltou acento no livro aqui, tá? Ó. Esta o vizinho não entende. Sua própria língua ele inventou para si em costumes e direitos, mas o Estado mente em todas as línguas de bem e mal. Ele quer dizer que o Estado é intrinsecamente mentiroso, né? E fale ele o que for, ele mente. E o que quer que ele tenha, ele roubou. O que quer que o Estado tenha, ele roubou. Esse é o momento que o ANCAP Lenite fala: opa! Falso é tudo nele. Com dentes roubados ele morde. Esse mordaz falsas são até mesmo suas vísceras, ou seja, tudo relacionado ao Estado é falso. Confusão de línguas de bem e mal, eu lembrei da Torre de Babel. Confusão de línguas de bem e mal, este signo vos dou como signo do Estado. Em verdade, é a vontade de morte que este signo indica.
Em verdade, ele acena aos pregadores de morte. São demasiado muitos os que nascem. Para os supérfluos foi criado o Estado. São demasiado muitos os que nascem. Existe gente pra cacete. Para os supérfluos foi criado o Estado. Bom, não sou eu que estou falando, tá? Apesar de eu concordar. E, por último aqui, ó, eu vou fazer mais vídeos sobre isso, tá? Esse é só o primeiro aí, do Nietzsche. Esse aqui, ó, é o livro do filósofo. Pra que serve um filósofo? Pra que filósofo existe, gente? Achei muito interessante, tá? Ele vai falar sobre pra que serve um filósofo, o que leva alguém a ser filósofo, para que a gente pode usar, né? E ele coloca algumas coisas assim, ó, se você for um filósofo, provavelmente você vai agir dessa maneira, tá bom? Então, gente, ó, o que vocês vão aprender lendo Nietzsche? Talvez você tire um pouquinho do seu juízo de valor, da vida é preciosa, de você é importante, de você é o centro do universo, tá? Tá acabando já o vídeo, gente, fiquem aí. Ele vai falar muito no sentido de você se desprender de dogmas de religião, de todo tipo de dogma. O amor é tão belo, o amor é mau, cara. Não. O amor, isso é uma interpretação subjetiva sua, tá? Dá pra você ler Nietzsche e ser feliz? Dá, porque, ó, esse é a pérola do vídeo de hoje, cara. O diamante aqui que eu vou te entregar. O fato de você descobrir que as coisas não necessariamente têm um sentido por si só, ou seja, o objeto por si não tem sentido, é você que interpreta ele. A única certeza que você tem é que você é algo que existe e está ciente disso. Então, você pode ter uma vida completamente leve. Alguém falou mal de você, não necessariamente você precisa ficar ofendido. É a interpretação pessoal daquela pessoa. A pessoa te chamou de X ou de Y, é a interpretação subjetiva dela. Você pode fazer uma reflexão para descobrir se você é assim ou não. Você tem medo da morte, você tem medo de ir pro inferno, você tem medo de fantasma, você tem medo de, sei lá, não descobrir um propósito na vida, de não saber qual que é o seu destino. Tudo isso são interpretações subjetivas, arbitrárias, de sujeitos, óbvio, né? Se é subjetiva é de sujeito. Não necessariamente significa, né, que isso é verdade. Isso pode ser, mas não, o fato de alguém interpretar algo não significa que automaticamente interpretou aquilo corretamente. Então sua vida pode ser muito mais leve se você desprender de dogmas, de coisas que você tem como uma verdade inquestionável. E desculpa, cara, a primeira coisa que você tem que fazer no processo de buscar a verdade é o que eu falo o tempo todo, ó. Se eu vou discutir algo, eu já parto do pressuposto que talvez eu esteja errado. Isso vai te deixar mais leve, sua existência mais leve. Porque assim, se você estiver errado e descobrir, você aprendeu. Se você estiver certo e descobriu que você está certo, você continua aquilo, né? Então, conhecimento, ele é amoral, tá bom? Então, eu recomendo que vocês leiam Nietzsche, tá? Se você ler Nietzsche e Schopenhauer ao mesmo tempo, né? É bem interessante, mas você vai ficar assim, bem desacreditado de tudo no começo, então você tem que ter uma certa maturidade, tá? O que eu fiz? Ó, eu li muito dos gregos, eu vou voltar agora com o epicurismo e com os pré-socráticos, né? Que eles já têm uma visão um pouco mais idealizada de algumas coisas, então é legal você ter um contraste. Então minha recomendação é não leia só um tipo de filosofia, só um tipo de filósofo. Você quer ler um cara liberal ou um anarcocapitalista? Leia, mas também leia Rousseau e Marx, aí você faz a antítese ali, né? Você compara as coisas, né? Faz aquele contraste, tá bom? É quase uma visão dialética das coisas aí, de você fazer o contraste delas, né? Você quer ler um cara que fala que o mundo é triste, que a vida é sofrimento, né? Tem trechos do Schopenhauer que é assim. Lê também um cara que fala que dá para as coisas serem bonitinhas. Aí você vê o que você tira o seu conhecimento dali, né? E aí você não fica doutrinado só com uma visão específica, tá bom, gente? Ó, links do meu livro para ajudar, e me ajudem com o meu livro, cara. Qualquer coisa que vocês me doarem vai ajudar na produção, tá bom? Apoia-se, Patreon, tá tudo aqui. Minha carteira de criptomoedas tá aqui também. Obrigado, ó, tem alguns inscritos que estão me doando cripto. Isso me ajuda muito, cara. Muito obrigado. Coisa mais preciosa que você podia me doar é seu tempo, mas eu fico muito agradecido quando você me doa algo além disso também, tá? E já se inscreve aqui no canal, ó, no cantinho aqui, tá bom? E se você estiver gostando dos vídeos, ó, eu
organizei esse canal em playlists mais assim fáceis. Então eu coloquei ali para você, para assistir quando tá triste, para ficar mais atraente. Eu separei os tópicos, tá bom? Para facilitar aí, que às vezes tem muito vídeo antigo meu que às vezes as pessoas não vê e me perguntam coisas que eu já gravei, então tá ali, tá bom? Obrigado por estarem comentando e beijo do trouxa. Agora é hora de tomar vinho e começar o próximo vídeo.